E a primeira transformação que precisa ser feita é a sua. A primeira coisa que tem que acontecer, eu preciso me transformar. Me transformar para melhor. Então esse pôr a mão na massa é literal. A jornada do autoconhecimento é a jornada do agricultor. Você vai colocar a mão na terra. Você vai cultivar seu mundo íntimo para tornar melhor. Então não é um processo só de palavras bonitas, de frases para você chorar e se emocionar. Não é só isso. É um processo de cultivo. Então, o que a gente já começa a deduzir? Exige conhecimento. Porque se você não tiver nenhum conhecimento e for cultivar, plantar café, vai ser uma tragédia. Se você for plantar arroz, não souber nada, vai ser uma tragédia. Então, todo cultivo exige técnica, exige conhecimento. E até é engraçado, né? Autoconhecimento exige conhecimento. Sim, eu preciso saber. Você fala, o autoconhecimento é uma viagem para o meu mundo interior. Tá bom, é uma viagem, mas você vai olhar para onde? Você vai olhar para o quê? Você vai fazer uma viagem para o seu mundo interior, mas você vai olhar para onde? O que você vai olhar? Nós, seres humanos, pertencemos a uma espécie, a espécie humana. Então, existe uma base que é comum. Nós, seres humanos, temos um denominador comum. Temos semelhanças. Nós temos algo que é universal, que é compartilhado. Você pode chamar isso, pode chamar de natureza humana. Aí você vai dar o nome que você quiser. Então, em muitos aspectos, nós compartilhamos necessidades, desejos, características, comportamentos. Então tem algo que é comum e eu preciso olhar para isso. Eu preciso entender isso. Porque muitas pessoas se afastam da sua natureza humana acreditando que elas são supra-humanas, né? Elas estão além da humanidade, supra-humanos, e não são. Então tem algo da nossa natureza humana, incluindo fragilidades. Então, o ser humano compartilha de uma fragilidade universal. E nós sabemos isso, gente. Nós sabemos isso. O problema é que a gente esquece. O problema é que a gente ignora. Então, vocês querem ver? Por exemplo, tem um ditado popular muito famoso que diz assim: casa onde falta o pão, todo mundo perde a razão. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo algo da natureza humana. Algo que é compartilhado por todos nós. Por exemplo, tem necessidades que são básicas. A fome. Você tem uma dimensão física, biológica. Com fome, você não pensa direito. Com fome, você não escolhe bem. Com fome, você não está no seu melhor. Tem outro ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa eu aprendi com os meus amigos queridos do Nordeste e do Norte do Brasil. O que isso revela? A fragilidade do egoísmo humano. Então, em situações extremas, o ser humano revela seu profundo egoísmo, seu instinto de sobrevivência. Isso é nosso, tá? Faz parte da natureza humana. Então, gente, tem aspectos que nós precisamos ser realistas. Tem aspectos da natureza humana que são brutos, são simples, são elementares. E o problema da pessoa que fantasia, o problema da pessoa que delira, é que ela esquece da sua natureza humana. Ela esquece da fragilidade humana.
E aí o que acontece? Puxa, ela toma péssimas decisões. Ela se envolve com pessoas de forma ingênua. Então, o autoconhecimento nos traz prudência. O autoconhecimento nos traz senso de realidade, de pragmatismo, de pé no chão. Você vai tirar essa lente cor-de-rosa, essa lente poliana, e vai começar a ver as pessoas como elas são. Enxergar o mundo como ele é, sem fantasiar. Agora, nós também temos diferenças individuais. Nós não somos apenas uma base comum. Nós não somos apenas um denominador comum. Porque senão todos seríamos absolutamente iguais. E se você andar pelas ruas, se você circular um pouquinho, você vai ver que não tem ninguém totalmente igual ao outro. Então, existem diferenças individuais. Tem aspectos que são só seu. É da sua natureza. São características suas. Somente suas. Ninguém mais vai reproduzir totalmente essas características. Você é único. Você é singular. Então veja que bonito isso. Nós temos uma base comum, uma base que é comum, mas uma outra camada por cima dessa base é diferente em cada pessoa. Então é uma base, é uma torta, mas o recheio é diferente. Nós temos uma base comum, mas características que são únicas. Então veja, autoconhecimento é entender isso. Entender a fragilidade humana, entender os instintos animais dos seres humanos, entender a base comum e compreender que sobre essa base existe todo um edifício de características únicas. Então veja, se eu me dedico ao autoconhecimento, eu começo a perceber a base comum de todos os seres humanos, então eu me torno mais pé no chão, mais cuidadoso, mais vigilante, mas ao mesmo tempo eu sou capaz de investigar os potenciais. Eu sou capaz de desenvolver aquilo que é único em mim. Eu abandono essa ideia de que eu devo copiar alguém, ser como alguém. Eu tenho a minha trajetória, eu tenho a minha história, e eu vou construir o meu aprimoramento, a minha história individual de aprimoramento, que não é a sua, não é a de ninguém, é própria de cada um. É própria de cada um, sem desconsiderar a base. Sem desconsiderar a base. Farinha pouca, meu pirão primeiro, casa em que falta pão, todo mundo pede a razão. Né? Eu não posso esquecer isso. Não posso esquecer essa base humana bem concreta, bem direta, para não ser ingênuo.